ontem teve uma operação da Polícia Federal do caso das Americanas, tá? As lojas Americanas, você lembra? Um escândalo que aconteceu logo no início do governo Lula, né? Lojas Americanas todo mundo conhece, né? Muito famosa, tem no Brasil inteiro, né? E no início de 2023 se descobriu um buraco enorme no balanço, né? É um caso que chama menos atenção do que, por exemplo, o caso do Vorcaro e de outros bancos, porque empresas, tipicamente, embora causem muito danos aos fornecedores, aos acionistas, aos trabalhadores, né? Quando falha uma empresa, é sempre um evento muito preocupante, evidentemente, para as pessoas envolvidas com aquela empresa. Mas no caso de banco, a situação é muito pior, porque tipicamente os bancos têm um efeito multiplicativo, né? É o que a gente viu com o Banco Master. Caiu o Banco Master, caiu o Pleno, caiu o Fictor, caiu não sei o que lá, não sei o que lá. Aliás, hoje foi fechado também o Cefer, que é mais um banco ligado ao Banco Master, que fechou de novo agora pelo Banco Central. Então, bancos têm essa característica de serem mais... a quebra de um banco é uma coisa mais drástica para a economia do que uma quebra de uma empresa, por mais que as Americanas fossem uma empresa enorme, um monte de gente foi prejudicada, mas o efeito de contaminação no resto da economia meio que não aconteceu, né? De qualquer forma, ficamos sabendo que havia uma fraude na contabilidade das Americanas, e uma fraude é fraude, né? Se estão escondendo números, se estão falsificando números, alguém ganhou dinheiro com isso, alguém perdeu dinheiro com isso, e a polícia tem que investigar, porque isso é um crime, né? E chama atenção que nessa fraude das Americanas, o pessoal está falando sobre... primeiro que fizeram operação contra um monte de gente com dinheiro, tá? Gente rica, tá? E também estão apurando se Itaú, Bradesco e Santander ajudaram a esconder a dívida bilionária. Olha, aí eu fico preocupado, Porque vocês sabem que os bancos pequenos brasileiros já estão com uma certa crise de confiança, né? Muita gente ficou preocupado com o que aconteceu no Banco Master e prefere não manter dinheiro agora em banco pequeno, por mais que esteja oferecendo CDB, mais 200.000% do CDI, não sei o que lá, né? O pessoal fica meio com o pé atrás de botar dinheiro em banco pequeno, o que tem que ser assim mesmo, né? Banco pequeno é mais arriscado, naturalmente, né? Mas, em princípio, até aqui, não havia nada que indicasse algum problema para os bancões, né? Os bancões estão tranquilos, aliás, estão ganhando dinheiro com essa brincadeira. Se o pessoal está saindo dos bancos pequenos, está indo para algum lugar. O que sobrou? Sobrou os bancões, né? Então, agora a gente fica sabendo que a PF está apurando se também tem mão do Itaú, do Bradesco e do Santander, que são 3 dos maiores bancos brasileiros, né? E vamos entender isso aqui para ver qual o risco que tem dessa história, né? Assim, veja, é lógico, tem que entender se o pessoal fez alguma coisa errada, quem fez coisa errada tem que ser preso mesmo, não tem esse negócio não. A preocupação minha é, se isso chegar nos bancos, nos bancões brasileiros, isso pode dar problema. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu, eu estou gravando esse vídeo no dia 26 de junho de 2026, às 2 horas da tarde, e essa notícia foi sugerida por Bom Dia, Boa Tarde, Boa Noite, Morgana é filha do Peter com a Dilma e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, fraude nas Americanas. A Polícia Federal mira acionistas bilionários e executivos de bancos na segunda fase da operação. Chama atenção que é uma fase de operação que pegou um monte de gente com dinheiro, cara. O pessoal da bufunfa, cara. Não é gente rico igual as pessoas ricas que você conhece. É gente rico que as pessoas ricas que você conhece consideram ricas, entendeu? É gente que tem muito dinheiro mesmo, muito dinheiro de verdade, tá? Aqui, ó, a Polícia Federal incluiu acionistas de referência das Americanas, executivos de grandes bancos, nos alvos dessa segunda fase da Operação Disclosure, deflagrada nessa quinta-feira, dia 25, com apoio do MPF, né? Os alvos são acionistas de referência Carlos Alberto Veiga Sucupira e Paulo Alberto Lima. Meu amigo, pegou a galera. Esses caras aqui, eles não são ricos no sentido que você entende como ricos, eles são muito mais ricos do que isso, tá? Além de Eduardo Sagógio Garcia, apontado como operador direto dos sócios. Então, teve busca e apreensão. Não teve prisão não, tá? Não foram presos não. Mas busca e apreensão, o que já é um negócio significativo, né? Também são alvo da operação executivos ligados a instituições financeiras que mantinham relação com a companhia, segundo as investigações. São eles, aí tem o nome de um monte de gente aqui do Itaú Unibanco, do Bradesco e do Santander, que seriam os bancos ligados nisso daí, né? Os agentes cumprem 9 mandados de busca e apreensão em endereços no Rio de Janeiro e São Paulo. Teve bloqueio de bens e valores que podem chegar a 54 bilhões de reais, né?
para você ver como é que o caso da Americana é muito grande, né? É muito grande mesmo. Maior até, se você contar pelo valor total aqui, do que o Banco Master. O Banco Master foi 40 bilhões, deu 50 bilhões, alguma coisa equivalente. Mas, de novo, é o que eu explico para vocês. Bancos têm uma sensibilidade pior. O risco para a economia é pior do que uma empresa como a Americana, por mais que seja uma empresa muito grande, né, não tem muita alavancagem nisso daí, não causa contaminação no mercado muito grande, né? Dessa vez, a Força Tarefa busca entender se esses integrantes tiveram algum nível de participação ou conhecimento no esquema de fraude contábil que levou à crise da varejista, né? Então, a gente lembra disso, né? As Americanas já estavam com dificuldade há algum tempo e o pessoal lá na contabilidade estava fazendo o mecanismo Porchman com os números, né? Estava porchando os números lá na contabilidade, inventando um monte de número para parecer que a coisa estava bonitinha, né? O Paulo Alberto Lima, acionistas Americanas, é um dos alvos. Ele é filho de Jorge Paulo Lima, que é o grande cara. Na verdade, eu achava que era o Lima, pai, que era dono das Americanas, né? Mas enfim, aparentemente era o filho, né? O Sicupira também tem uma parceria com o Lima há muito tempo nesses investimentos, né? O que dizem os citados? Eles dizem que a ação faz parte do curso normal das apurações, reiteram que vem colaborando com as autoridades, que tiveram conhecimento das fraudes em janeiro de 2023 e não sei o que lá. E o pessoal também das empresas dizem que estão colaborando também, que estão querendo esclarecer o que houve, né? Aqui, ó, a Americanas informa que não foi alvo de mandado de busca e apreensão. A operação Disclosure refere-se à fraude revelada em 2023. A companhia seguirá colaborando com as investigações. Enfim, estão fazendo a investigação, o que é o correto, né? Eu espero que o pessoal não tenha ficado sabendo que haveria essa busca e apreensão, né? Porque isso é uma coisa difícil, tá? É lógico que é um incentivo muito grande para tu contar para o milionário que ele vai sofrer uma busca e apreensão, porque é aquilo que eu falo para vocês, né? Mesmo que você seja inocente, mesmo que você não tenha problema nenhum de nada, é um risco danado um monte de policial pegar o seu celular, que vai ter contato de um monte de coisa ali, pode ter coisa mal interpretada, pode ter fofoca que vai ser jogada na internet, pode ter um monte de coisa ali que acaba tendo um valor muito grande, né? Então, é muito além daquela história de quem não deve não teme. Não fiz nada errado, toma aqui meu celular e veja tudo aí. Calma aí, meu amigo, não é bem assim não. Essa fama de quem não deve não teme, não, teme sim, meu amigo. O que dá para o pessoal fazer de maldade contigo, se fizer uma busca e apreensão na tua casa, tu não tem ideia. Enfim, de acordo com os investigadores, havia indícios de que parte dos envolvidos tinha conhecimento prévio das irregularidades, né? Então, lembrando, aparentemente ninguém sabia das irregularidades. As irregularidades se manifestaram na contabilidade da empresa sem ninguém ficar sabendo, né? É lógico que não foi assim, né? Evidentemente alguém sabia. A questão toda os acionistas sabiam, os donos da Americana sabiam, os principais acionistas sabiam? Você não sabe, eles estão acusando que sim, talvez soubessem, né? E também a questão do pessoal dos bancos, que aparentemente sabia da fraude, né? Os suspeitos teriam conhecimento das supostas fraudes contábeis praticadas ao longo de anos relacionadas a operações de risco sacado e contratos de verba de propaganda cooperada, supostamente contabilizados sem lastro econômico, segundo a PF. Eu não tenho acesso à investigação da PF, não sei se eles estão falando a verdade, estão falando mentira, o que é o caso. Eles vão investigar, é isso aí mesmo que funciona, é assim que funciona, né? Enfim, eu não vou entrar aqui e contar o caso todo de novo, porque vocês lembram, né? Foi logo no começo do governo Lula, foi trocado o CEO das Americanas, aí entrou o novo CEO imediatamente falou, epa, tem merda nisso aqui. O cara foi esperto, bicho, porque se ele não fala muito rápido isso, iam ter ele como cúmplice, pô. Tu aceitou, tu virou CEO, tava cheio de problema no negócio, tu não falou nada, tu virou cúmplice dessa parada, né? E por mais que um CEO da Americana deve ganhar bem, o cara é um bom salário, cara, dá pra fazer um churrasco com o salário de CEO da Americana. Mas o desfalque é muito maior ainda, pô. O desfalque é na casa de bilhões de reais, né? Então o cara teve que apontar, não, peraí, opa, parou, tem problema aqui. E aí isso começou como um negócio assim, não, que é só um probleminha, um negocinho de nada aqui, não, é uma falha contábil leve, não tem nada, mas rapidinho a coisa desandou completamente, meu amigo. Foi bem feia a coisa, né? Enfim, agora, qual que é o problema que eu falo disso daqui? Em termos das Americanas, ótimo, estão investigando, tem que investigar mesmo, descobrir quem foi o culpado e coisa e tal. Que bom que estão investigando, né? Espero que ninguém tenha vazado isso pros caras lá, né? Pra vazar coisa pra gente rica é muito comum, né? Aqui fala o nome de cada pessoa, que é o Paulo Lima, que é o filho do Lima, né?
Sajoro, Sicupira, enfim, e mais um monte de gente aqui que estaria ligado a essa história, né? E o resto do pessoal aqui é de bancos, né? Enfim, agora qual que é o grande problema aqui? A PF está apurando se o Itaú, o Bradesco ou o Santander ajudaram a esconder a dívida bilionária das americanas. E isso pode dar problema, tá? Por quê? Porque o que acontece com essa dívida bilionária das americanas? Um monte de gente perdeu dinheiro, meu. Um monte de gente tinha investido no americano e perdeu dinheiro. O pessoal que perdeu dinheiro quer muito ter o dinheiro de volta, né? É lógico, por óbvio, né? E se o Bradesco, o Itaú e o Santander tiverem culpa nessa parada, se a polícia determinar que eles têm culpa nessa parada, aí imediatamente o pessoal vai querer, não, eu quero indenização, pô, quero meu dinheiro daí, pô, o Itaú que me pague. Podia ter avisado, podia ter resolvido o problema, não resolveu o problema, acabou causando prejuízo para mim, pronto. Então, esse problema aqui pode acabar sendo colocado nas costas dos bancões brasileiros. Tudo bem que se for 54 milhões de reais mesmo, isso é troquinho de pinga para esses bancos, né? Esses bancos têm muito dinheiro, né? Isso meio que sai no peido, os bancos não vão nem sentir. Mas a gente não sabe o tamanho do problema. E é aquilo que eu falo para vocês. Problema, quando envolve banco, o problema é sempre mais sério do que no caso de varejista. Varejista quebrando vai prejudicar cliente, vai prejudicar fornecedor, vai prejudicar funcionário, vai prejudicar todo mundo que gira em torno ali da varejista, mas meio que para ali, né? Prejudica esse pessoal todo e para nisso daí, né? O banco não, o banco, meu amigo, o banco, céu é o limite de onde é que pode chegar essa dívida aí, né? Haja vista o caso do Master, né? A Polícia Federal passou a investigar a possível participação de executivos do Itaú, Bradesco e Santander no esquema de fraude contábil que levou as lojas americanas a revelar um rombo bilionário em seus balanços, né? Então, segundo a PF, a nova etapa busca esclarecer se representantes das instituições financeiras tinham conhecimento das irregularidades relacionadas às operações de risco sacado, modalidade de crédito usada pela companhia para antecipar pagamentos a fornecedores, e se nessas operações contribuíram para ocultar o nível real de endividamento das empresas, né? Ou seja, o que eles estão dizendo aqui em última análise é que o pessoal dos bancos devia ter alertado a galera, devia ter falado, olha só, tá dando merda aqui, nessa empresa tá com problema, olha só, estão fazendo besteira aqui, né? Fizeram a busca e apreensão nesse negócio todo. Eu vou te falar um negócio, tá? Busca e apreensão 3 anos depois dos ocorridos, isso aqui tá cheirando meio a proforma essa porra, porque a verdade é a seguinte, cara, esse pessoal que tem dinheiro, então, eu troco de celular a cada 2 anos no máximo, esse pessoal troca de celular todo ano, ou seja, o cara não vai ter mais o celular da época, já pagou os e-mails da época, já tirou as mensagens da época. Se alguém estava fazendo alguma coisa errada nessa história, a busca e apreensão 3 anos e meio depois, não vai resultar em nada, cara, não tem nada, né? Esse tipo de coisa é pro forma, é quando é só a burocracia da polícia se movendo para fazer a coisa andar, para poder ter alguma coisa, talvez, com algum objetivo eleitoral esse ano, não sei, né? Aqui, ó, a 10ª Vara Criminal do Rio de Janeiro também autorizou o sequestro de bens e valores dos investigados até o limite de 54 bilhões. As apurações indicam que as supostas manipulações contábeis teriam ocorrido ao longo de vários anos, se concentrando em 2 principais eixos, né? O primeiro envolve o tal do risco sacado e o segundo diz respeito a verbas de propaganda cooperada, cujos registros incluíam contratos sem lastro econômico efetivo. Enfim, a preocupação minha aqui é essa. Me parece que essa operação aqui, assim, tá estranha, tá? Busca e apreensão 3 anos depois do que aconteceu, cara, vai achar o quê? Não achar nada, né? Mas, ok, estão fazendo, né, o que eles têm que fazer, né? E o problema é se vai chegar nos bancão brasileiros. Chegar nos bancão brasileiros, meu amigo, e vai ser divertido isso. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.